Eu abri uma escritura aqui, ela é bem simples para esta noite, tá? Mas ela tem muito conteúdo. Eu quero ler apenas Apocalipse, capítulo 16, versículo 17 e 18. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este terremoto, tal foi este tão grande terremoto. Pai Celestial, nós oramos encomendando nossa alma, encomendando, Senhor, a nossa vida diante da sua presença nesta noite. Cada um está em sua casa, cada um fez da sua sala um altar, um santuário, criou uma atmosfera ali, esteve em meditação, e agora nós estamos orando, Pai, para que o Espírito Santo, com toda a liberdade, possa tratar conosco, porque nós queremos aprender de Ti, ó Pai. Nós precisamos, nós carecemos, nós necessitamos do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos nesta hora. Nós pedimos, Senhor Jesus, nesse tempo de tanta confusão, nesse tempo de tanto desencontros, que cada um agora está lutando por si mesmo. Não há mais uma conexão, uma unidade. Cada um está fazendo aquilo que propõe no seu coração. Mas queremos, Senhor, dizer nesta oração que nós queremos e desejamos fazer aquilo que agrada ao Senhor e que traz o Senhor em cena em nosso favor e nos ajude nesse tempo final, porque estamos na hora final, estamos nos dias finais e que nós não venhamos vacilar. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pois bem, primeiro que eu quero falar aqui, eu vou só citar isso. Acho que eu tenho uma parte aqui que está na mensagem. O profeta disse, Apocalipse 16, 17, foi quando o sétimo anjo chamou a praga, quando ele jogou a pedra, que um rei de moinho desceu 3 vezes. Aí o profeta diz assim: houve vozes e trovões. E o profeta diz: houve um soar de vozes. E foi trovejando e entrou pelo Alasca dentro, naquele terremoto do Alasca. É uma profecia, você diz que está cumprida? Deu-se início. Essa profecia deu-se início na Sexta-feira Santa de 1964. E ela culminará com a destruição completa da terra. Ela culminará no grande Armagedon. Isso está se cumprindo, né? O que está ocorrendo agora, o que virá depois, tudo será cumprimento quando ele jogou a pedra e chamou juízo sobre o mundo e deu-se início em 64. Outra coisa que eu quero deixar claro para a gente ir colocando isso no seu coração, que eu tenho aqui, eu citei para vocês, né? Eu tenho aqui o parágrafo 337, o 338, a mensagem pergunta sobre o selo, e tem o parágrafo, eu acho que 80, deixa eu ver aqui, de Hebreus. Eu tenho também uma escritura em Hebreus, tá? Pergunta sobre Hebreus 84.
Esses parágrafos que eu citei e muitos outros, o profeta disse: quando a noiva for raptada, terminou-se os dias dos gentios, não haverá nenhum gentio salvo mais. A redenção encerrou, não há mais sangue. O santuário agora está enfumaçado. Sabe, quando você lê na Bíblia que fala o mar de bronze, o mar de bronze era um recipiente de bronze polido, ou seja, assacalado, que diz, aonde era colocado o sangue. E todas as vezes que você chegava diante de Deus, tinha sangue naquele mar. De repente, aquele mar não tinha mais sangue. Então, não tinha mais misericórdia, não tinha mais intercessão. Então, o sacerdote, ao chegar ali, o santuário estava enfumaçado. Isso acontecia todas as vezes que eles tiravam o sangue do propiciatório, tiravam o sangue do mar de vidro, que limpava, era um tempo de limpeza no santuário, era um tempo de limpeza na casa de Deus. Então, aquele ficava enfumaçado, não, para que o sacerdote não visse aquele lugar, até que o sangue fosse derramado de novo. Então, o santuário vai ficar enfumaçado, não haverá mais resposta, não haverá mais intercessão, não haverá mais um salvo na terra. A obra está consumada. Agora Deus vai tratar com 144 mil. Então, a voz do lado de cá, a voz, porque nós temos 7 selos. E conosco, Deus trata com a abertura dos selos. O que é uma abertura de um selo? Quando abre um selo, acontece um distúrbio religioso, uma confusão religiosa na abertura de cada selo. Quando soa uma trombeta, está proclamando uma guerra. Então, trovão, selos, é confusão religiosa, e trombeta anuncia uma guerra. Agora, nós sabemos que tem uma trombeta que vai chamar a noiva, aquela subicá, é a 7ª trombeta. O 7º selo, para nós, que é a manifestação do Senhor Jesus Cristo, é a 7ª trombeta para os judeus. O que foi o 7º selo para os gentios é a 7ª trombeta para os judeus. Então, a 7ª trombeta tira a noiva da terra, subicá, terminou. Agora, Deus vai tratar com Israel e vai ter muita guerra. Vai ser a 3ª guerra, que começa com uma paz muito grande no mundo. É o concílio ecumênico. É a paz que o mundo esperava. A solução dos problemas chegaram agora. Porque tem alguém que pode fazer isto. Tem dinheiro para fazer isto. Tem um povo na terra que já está marcado para este dia, para fazer parte deste governo. E tem um povo marcado na terra que não fará parte deste governo, porque estão marcados com o selo de Deus. Estão marcados, selados pelo Espírito de Deus para o rapto. Então tem 2 marcas. Uma marca de Deus, a outra é a marca da besta. Agora, esta gente já está marcada. Só vai consumar. Só vai consumar, já está marcado. Está destinado àquilo. Deus pôs uma marca em Caim e disse, olha, quem matar Caim, sabe o que vai acontecer? 7 vezes a morte de Caim será vingada. Então, Caim saiu da presença de Deus e tinha uma marca. Ai daquele que tocasse em Caim. Parece que Deus estava protegendo Caim. Não é isso, não. Ele estava marcado. O primeiro homem a receber a marca da besta foi Caim.
O primeiro assassino, o primeiro homicida foi Caim. Ele manifestou a natureza do pai. Ele era incrédulo. Ele recebeu, ele teve uma oportunidade para se acertar, para se arrepender. Ele rejeitou aquilo, ele não quis nada com Deus, porque a natureza dele não era a natureza do Senhor. Mas Deus, o Senhor, chegou para ele e disse: olha, Caim, se você fizer o bem, haverá aceitação para ti. Se fizer o mal, o pecado já está em sua porta. Ele falou assim: então daqui por diante eu vou sair da presença do Senhor e vou ser um vagabundo na terra. Ele decretou sua sentença. Ele disse: eu vou ser um vagabundo. Então a semente caimita não pode ser coisa boa mesmo, que já tem uma sentença sobre ela: será vagabundo na terra. Para você ver a palavra, como pesa a palavra. Isso pesou. Ele falou aquilo e decretou a sentença. Como pesou aquela palavra de Pôncio Pilatos. Pilatos olhou para a palavra em carne e disse assim: diga, me fala, tu és o Cristo? Jesus disse: você está dizendo, você acaba de dizer que eu sou o Cristo. E ele tentou se esquivar daquilo. Deixa eu falar alguma coisinha sobre isso, até que eu entre mais dentro do assunto. Não é daquela maneira que ele escapava do pecado. Primeiro, ele fez 3 tentativas, não foi? Primeira, ele disse assim: quem que vocês querem que eu crucifique? Cristo ou Barrabás? Ele estava contando que o pessoal ia mandar matar Barrabás e deu zebra. Crucifique o Cristo. E solte Barrabás. Não funcionou. Tá bom. Agora, ele fez outra coisa. Na hora do julgamento, ele olhou assim para o povo, ele era governador romano, olhou assim para o judeu e disse: olha, não vejo nesse homem crime algum. Aquilo só condenou mais ele. Como que ele não vê crime no homem e açoita o homem? Por que crime? Ele pegou um chicote e açoitou o Senhor, não foi? Como que o homem não tinha crime? Ele açoitou. Açoitou por quê? Ele açoitou para mostrar para os judeus. Então tá bom. Agora me traz água lá. Eu estou livre do sangue dele. E lavou as mãos. Aquilo não trouxe a ele libertação. Ele não se arrependeu. A única maneira de Pôncio Pilatos ficar livre do sangue de Cristo era ficar do lado dele e dizer assim: eu me coloco ao lado dele aqui. Eu sou testemunha hoje nesse tribunal que esse homem é inocente, e se você tiver que matar esse homem, comece por mim primeiro. Então você ia ver o que ia acontecer com aquele homem. Mas ele estava destinado para aquilo. Estava escrito. Ele não escapava daquilo. Aquilo já estava na mente de Deus. Barrabás seria o homem trocado por um justo, o mundo que é trocado pela palavra. Pôncio Pilatos seria o homem que tinha ele nas mãos e entregou para ser morto. Pôncio Pilatos, agora Caifás e Anás, 2 sumos sacerdotes que podiam libertar o Cristo também, como uma influência religiosa, foram os primeiros a condená-lo. O mundo hoje, o mundo de agora, depois que a mensagem chegou, Cristo veio na terra novamente. Cristo novamente manifesta entre o seu povo e no seu povo. E por Cristo está em nós, é que o mundo tem rejeitado, é que o mundo persegue, é que o mundo não aceita qualquer coisa, menos a pura e a bendita palavra.
porque a natureza deles não pode conceber isto, mas a minha natureza, a sua natureza, era a natureza dele, tinha que casar, encaixar perfeitamente com ele. Por isso que você não é capaz de forjar um testemunho, você não é capaz de ser uma coisa aqui e outra ali fora. Você é crente na igreja e muito mais crente lá fora, na faculdade, na escola, no seu trabalho, na rua, onde você estiver, você está testemunhando com a sua vida que você é uma testemunha, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, festa das trombetas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na festa das trombetas. Eu escrevi aqui. É o parágrafo 42 da festa das trombetas. Depois a gente vai lá para Deus em simplicidade. Então, um dia no Quênio Sabino, quando Deus me chamou de manhãzinha, lá em cima, eu estava em pé, com minhas mãos erguidas para o ar, orando, e uma espada caiu em minhas mãos. Vocês sabem disso? Eu fiquei lá parado e olhei para ela simplesmente tão natural quanto minha mão está aqui agora. Não sabendo o que isto significava, e isto deixou-me com uma voz que disse: esta é a espada do rei. Então, mais tarde, quando o anjo do Senhor o revelou, isto era a palavra na mão do profeta. Mais tarde Deus revelou que aquela espada representava a palavra. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas. Me apareceram, me falaram das 7 trombetas, dos 7 selos, que eu devia retornar aqui em Jeffersonville, pregar os 7 selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi isso. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco, e a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Lá isto abriu e revelou todas essas coisas que os reformadores e outros tinham omitido. Isto foi a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós, mas perfeitamente, exatamente com a Escritura. E aquela foi a palavra a qual sempre tem sido. Eu estava tão inspirado e dirigido, eu falei disso essa semana, a Bíblia ficou nova, novíssima para o irmão Branham, quer dizer, abriram-se os mistérios para o irmão Branham, por isso que a Bíblia ficou nova. Quando você chegou, você não viu o batismo em Atos 2:38? Então o batismo ficou novinho para você. Quando você viu a unidade, que Deus é um, mas Deus trabalha com 3 ofícios, não é 3 divindades, uma divindade em 3 ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo são as 3 manifestações de uma única pessoa. Existe uma palavrinha que serve para a gente parar e meditar. A palavra unicidade está errada. A palavra unicidade não quer dizer unidade de Deus. Unidade é uma coisa, unicidade é outra. Unicidade é o movimento
que saiu na América há muitos anos, chamado unicista. O que é unicidade? Pois bem, está vendo meu dedo aqui? Ele é um. Esse dedo não tem 3 ofícios. Ele é um dedo. Esse dedo não tem 3 partes, tem uma só. Então, os unicistas pregam que Deus é um. Ponto. Eles não têm a revelação que nesse Deus único manifestou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Manifestou as 3 partes de um único ser. Isto é unidade. Uma unidade perfeita. Perfeita. Pai, Filho, Espírito Santo, as 3 manifestações de um Deus. Quando você fala unicidade, é um. Então, eles não vê as manifestações que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, quem que é o Espírito Santo, então? Que o gerou no ventre de Maria. Então, o que Deus... Como que você fala, Deus é Pai, porque Ele criou o cavalo, criou os animais, criou as árvores, criou os céus e a terra? Não. Ele é Pai, porque Ele, como Pai, gerou em si mesmo um filho. Ele, como Pai, fez Ele mesmo. Então, esse Deus Pai, Criador, invisível... Aquele que está em João 4, aquele que adora a Deus e o Espírito em verdade, assim o Senhor falou para a mulher do poço, aquele Deus invisível, único e verdadeiro, então ele criou um corpo para si, e quando criou um corpo para si, ele se manifestou como filho. Agora, o filho, nele viveu toda a plenitude da divindade, tudo que Deus era, ele derramou naquele filho, mas era o mesmo Deus. Ele fez uma criação e chamou a criação de filho e veio dentro dele. Essa criação teve princípio e teve fim, diz lá o livro de Hebreus. Porque ele morreu e ressuscitou. Melquisedeque era ele, numa teofania. Aquele que foi na casa de Abraão era ele. Ponto. Quem tem, eu estou dizendo, aí a Bíblia está nova, porque aquela teofania, Melquisedeque, que deu pão e vinho para Abraão, dando a palavra e a revelação da palavra para Abraão, representado por pão e pelo vinho, aquele mesmo foi na casa de Abraão na figura de um homem, já de um homem de idade, de meia idade. E o Senhor chegou para o povo dele, para os judeus da religião dos fariseus e disse, olha, antes que Abraão fosse, eu sou. Amém. Ponto. Quer dizer, aí você está vendo a manifestação dele, Deus em morfe, Deus numa teofania, Deus num pilar de fogo, Deus numa nuvem, Deus nas costas de um homem. Aí você está vendo as manifestações de um único Deus. As manifestações deste Deus. E hoje, a manifestação de Deus, a mais peculiar, a mais tremenda, a mais poderosa das manifestações de Deus, ele descer aqui e vir viver em um povo, esse povo manifestar as suas obras, esse povo ser o véu que Deus tem escondido. Isso não desperta curiosidade, mas isso é real. Isso não é um conto, isso não é emenda. Isso não é emenda. Isso não é casar história com os pensamentos. É ver que Deus... Eu acho que estou com a mensagem aqui, eu vou ler para vocês. O profeta falou assim. Deixa eu ver se ela está aqui.
Não, isso eu vou ter que ler, ué. Não está aqui. Mensagem 6 de dezembro. Eventos modernos, pega para mim na Elias. Eu vou ler isso para vocês verem. Mostrar bem claro isto. O maior evento. Tudo que Deus viu, tudo que Deus almejou, tudo que Jeová quis. A obra-prima dele. A obra-prima dele é a noiva. Por isso que ele olhou, o profeta entrou lá no cemitério, e olhou lá no cemitério e viu uma réplica da estátua de Moisés. É outra, capa amarela. Viu a estátua de Moisés. Aí ele saiu assim, viu alguma coisa ali. Aquela brecha está no joelho, obrigado, irmão, está no joelho direito, 6 polegadas para cima do joelho. Lá você vê, eu tenho essa estátua, eu tenho foto dela, eu estive ao lado dessa estátua. É 6 polegadas acima do joelho direito, aonde ele deu a martelada e disse, fala. Então Michelangelo retratou tão bem. Agora, vamos parar para pensar. A mensagem é algo que encaixa uma coisa perfeitamente na outra. Estamos falando que a Bíblia ficou nova. Sim, como que ela ficou nova? Porque tudo que estava na letra agora torna-se espírito. Os selos deixaram a Bíblia nova para o profeta, veio na espada, a espada cai na mão do profeta ali. Depois, se nunca eu preguei nada tão inspirado na minha vida como foram os 7 selos. Aí você chega, e se você vivesse nos dias de Michelangelo, e olhasse para ele, e fosse lá na sua ateliê, chegasse lá tinha um bloco de pedra, e é grande, a estátua de Moisés é alta, é grande, eu não sei bem a altura dela, mas tem a altura desse teto aqui ou mais. Eu não sei como ele levou aquilo lá. É muito grande aquilo, eu vi a altura dela, é muito alta. Ele chegou, aquele bloco de mármore lá, não sei como transportou aquilo lá, mas foi muita gente, é muito peso aquilo. Colocou lá, e você olhava para aquele bloco de mármore, você via o bloco de mármore, você via aquela pedra. Mas se você conseguisse olhar e ver o que estava desenhado no cérebro, na mente de Michelangelo, era Moisés. Aquilo estava escondido, ninguém podia entender aquilo, só Michelangelo entendia o que estava na mente dele. Ele ia colocar aquilo numa obra que ele ia fazer. Então a noiva estava na mente de Cristo, desenhada na mente dele. Ele trabalhou 6.000 anos para trazer esta obra-prima que estava na mente dele, esculpida. Agora ela está aí, a obra máxima de Deus foi morar no homem mortal, como ele vive na noiva hoje. Agora veja bem, eu vou fazer questão de ler isso aqui, porque isso aqui só confirma isso. Veja bem, notem. Agora, eles tinham feito a ele apenas exatamente o que os profetas disseram que eles fariam, apenas como eles estão fazendo bem neste dia, na era de Laodiceia. Se você quer olhar para isto, leia Apocalipse 3. Cegos nus e não sabem disto, rejeitando Cristo. Quando ele começa a se revelar, quando Michelangelo vai chegando no final da obra, começa a se revelar o que ele tinha na mente. Conhecer a Bíblia é entrar na mente de Deus,
Ser um eleito é entrar na mente de Deus, e você se vê na mente dele. Ele tinha você, ele tinha uma noiva na mente dele, antes da fundação do mundo. Ele foi esculpindo através de Noé, de Abraão, de Moisés, de Josué, de Samuel, de Davi. Ele veio através de Raabe, através de Ruth. Ele veio desenhando através de Sara, através de Rebeca. Ele vem desenhando, tira um pedaço ali, tira um pedaço aqui, vai cortando os pedaços daquilo e vai dando forma à imagem, até que esta obra-prima se pôs em pé. Sabe aonde? Israel. O Cristo nasceu, o Cristo ressuscitou, o Cristo vive na igreja. E aquele homem sem beleza, aquele homem que não tinha formosura, que ninguém desejava, parecia uma raiz de uma terra seca. Sabe quem era aquele homem? Aquele homem estava na mente de Deus, era a obra-prima de Deus. Foi tão obediente ao Pai, que o Pai agradou moê-lo. E Deus, quando viu aquela obra-prima exatamente da maneira que tinha desenhado em sua mente, a sua obediência, tudo que não faço nada a não ser que o Pai me mostre primeiro, como o Pai faz, o Filho faz igualmente. O Pai mostrou Lázaro fora da sepultura e foi lá e fez. O Pai mostrou os pães multiplicados, ele foi lá e multiplicou. O Pai mostrou o gadareno livre, ele foi lá e libertou. O Pai mostrou a samaritana, ele foi lá em Samaria, no poço de Jacó, e libertou aquela mulher. O Pai mostrou a mulher a ponto de ser apedrejada, a prostituta, ele foi lá e libertou a prostituta. O Pai mostrou para ele aquele homem debaixo da figueira orando, Natanael. Ele foi lá falar com Natanael. O Pai mostrou ele, e tudo que o Pai mostrava a ele, ele ia fazer igualmente. E o Pai tem nos mostrado o que devemos fazer agora, se somos a obra-prima de Deus. Amém. Tudo que o Pai nos mostra, nós faremos, e ponto. Por quê? Porque se Ele está aqui, eu vou fazer exatamente o que Ele me manda, vou andar em plena obediência, porque você não pode ser diferente dele. Veja o que o profeta disse, quando ele começa a se revelar na forma de semente novamente. Este mesmo que foi ao chão, volta para a noiva. Não cochila não, meu filho. Não cochila não, que a coisa é séria. Fique bem acordado. Apenas a noiva e o noivo são da mesma carne e sangue. O mesmo ministério, as mesmas coisas, fazendo apenas exatamente o que ele fez o Espírito. Aqui está, aqui eles estão personificando e fazendo tudo mais. E cada um tem seu livro e corre isto. E você jamais ouviu tais sensações. E o cheiro, e o diabo, e tudo isto e aquilo apenas estão fora das Escrituras, quanto possa estar. Agora, o homem que falou pela inspiração. O homem que falou, ele disse que a Bíblia para ele era uma nova Bíblia. Ele lia a Bíblia de uma maneira, agora ele lê de outra, porque agora a Bíblia começa a viver através de William Branham. Agora a Bíblia começa a viver através da nossa vida. Essa que é a coisa. A Bíblia é um livro que as igrejas usam
para tantas finalidades. Para se promover, para se enriquecer, para sustentar um nome que eles colocam lá na placa, para fazer um povo cativo, um povo escravo do sistema. A Bíblia, mas quando a Bíblia vem para a mão de um eleito, esta letra deixa o papel, deixa a tinta, ela entra dentro de ti, ela entra no seu coração e você é uma Bíblia ambulante. Você fala como ele, você age como ele, você se comporta como ele. Jesus não foi um homem que saiu para aglutinar um povo, para ser um grande líder, dizer assim: vocês me respeitem. Eu matei a fome de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Vocês me respeitem. Eu tirei Lázaro da sepultura, estava morto há 4 dias, vocês viram? Vocês me respeitem, vocês me obedeçam. Ele nunca fez isso, ele nunca se engrandeceu, porque ele sabia que como homem ele não podia fazer, mas o Pai fazia através dele. Esse é o verdadeiro ministro na plataforma desse tempo. Esse é o ministro que Deus tem chamado para esta hora. Não faço nada, é o Pai que está fazendo através desta igreja, desse ministério, desse homem. Agora, quando eu acho que eu sou capaz, então aí eu sei que eu sou incapaz. Quando eu me sinto capaz. Quanto nós tanto mais recebemos de Deus, menor nós ficamos. Agora, o profeta falou uma coisa aqui, que até de citar é espantoso. É espantoso. Ele falou o seguinte: quando a palavra deixou de ser a verdade, quando o verdadeiro chegou. Essa frase eu escrevi do profeta. Quando a palavra deixou de ser a verdade, quando o verdadeiro chegou. Quando é que essa mensagem passou a ser dividida, retalhada? Quando o verdadeiro chegou. Quando abriu a palavra. Quando os trovões desceram num grupo de irmãos. E esses irmãos saíram alegres, pulando e pregando a terceira etapa. De repente, começa tudo a se dividir. Porque o verdadeiro tinha chegado. Então, essa verdade deixou de ser a verdade quando o verdadeiro chegou. Quando o verdadeiro chegou, lá em Israel, ele provou que todos os fariseus estavam errados. Quando a palavra abriu, quando essa Bíblia se tornou nova para nós, o verdadeiro chegou, tudo que era verdade para nós, nós descobrimos que não era verdade. E quando o verdadeiro chega, é que manifesta os falsos, é que manifesta os impostores. Não vai pensar que vai ser um traficante, não, que anda com uma arma aí, dando tiro para todo lado. Não vai pensar que vai ser um desordeiro, não. Não, vai ser as pessoas mais finas. Ou você pensa que o diabo tem um chifre muito grande e um rabo que bate lá em cima, uma cauda, e tem uns dentões para fora assim, olho arregalado para... Não, o diabo é fino, é educado, veste terno, põe gravata, fala bonito, discorre, anda com a Bíblia na mão. É um grande teólogo. Para enganar, tem que ser bonito, tem que ser vistoso, tem que ter beleza. Para enganar, a beleza da serpente enganou Eva no jardim. E o profeta disse que aquele animal era muito bonito.
A beleza engana. Jesus não tinha beleza e nem formosura. Ninguém aceitou. Mas se aparecesse lá um gigante com uma serpente bonita, todo mundo aceitava. Ou você pensa que esse sermão que eu estou pregando tem beleza? Não tem. Tem vida, tem poder de ressurreição, poder de rápido, poder de transformação. O mesmo anjo que visitou Abraão tem nos visitado nesta hora. O mesmo anjo que mudou o corpo de Abraão vem para mudar o corpo dela. É tempo de mudança, meu amigo. É tempo de ir embora. Esta hora tem chegado. Eu fiz questão de ler isso aqui, porque ele disse: isso aqui faz regurgitar, isso faz arrebentar com o diabo, arrebentar com todo tipo de ensinamento falso. Está aqui, é claro, este mesmo que foi ao chão volta para a noiva. Apenas a noiva e o noivo são da mesma carne e sangue, o mesmo ministério. O mesmo ministério do Senhor Jesus Cristo está se manifestando hoje em nosso meio. Meu Deus, agora eu vou entrar aqui. Deus tem sido tão gracioso. O diabo, eu conheço esse indivíduo, sabe? Eu sei quando ele está cruzando o meu caminho. Eu sei. Tá? Eu sei quando quer me atrapalhar a pregar uma mensagem. Ele vem me aborrecer antes. Mas eu sei, logo me esquivo dele. Às vezes eu vou chegando na igreja, vejo coisa errada, mas isso aí só para me atrapalhar para pregar. Deixa eu ir para lá. Por isso que eu tenho chegado aqui, vou lá na técnica e regulo o som meu. Para não ter mais essa dor de cabeça. É grave, é agudo, aqui está errado, tem eco. Chega. Bem, 263. Deus em simplicidade. Tudo aquilo vivido bem na palavra. Mas eles já haviam formado sua própria ideia. A pior coisa do mundo é um homem formar a sua ideia. Sabe, amanhã nós teremos 2 cultos aqui. De manhã e à tarde, como de costume. Até que passe esse tempo. Amanhã pertence a Deus. Eu tenho ideia que eu vou vir aqui pregar. Se Deus me der graça para viver até amanhã. O que eu vou pregar pertence a Ele. Pertence a Ele. Mas quando eu falo assim, eu vou fazer isto, porque isso aqui encaixa ali, encaixa lá e vai dar certinho, aí vai entrar a minha cabeça, eu vou fazer. Mas aí eu vou deixar Deus do lado de fora, eu vou fazer da minha maneira. Porque não estou dando tempo suficiente para Deus falar comigo, falar conosco e escutarmos a voz dele. Como escutar a voz de Deus? Ele chega e fala com o senhor assim? Não. Não é assim. Eu me separo, você se separa e fica em meditação, em oração, lendo a mensagem ou a Bíblia, e você, como um pregador, como um pastor, o Espírito Santo chega ali e te dá apenas uma ideia. Olha, o assunto hoje é esse. Está em tal e tal mensagem. Aí você vem só com aquilo que ele mandou você fazer. Quando você chega aqui, está tudo aberto. Então, você escutar a voz dele. Não fazer aquilo que eu programei, mas fazer aquilo que ele falou comigo, que o programa não é meu, o programa é dele.
A igreja não é minha, a igreja é dele. O ministério não é meu, o ministério é dele. Eu estou aqui para ser moldado de acordo com a vontade dele. Estamos aqui para sermos moldados de acordo com a vontade dele. Se nós temos Cristo em nós, então dizemos como ele disse: tudo que o Pai me mostra eu faço. Não faço nada que o Pai não me mostre. O que ele mostra, o Filho faz igualmente. Ele disse: tudo aquilo vivido bem na palavra, mas eles já haviam formado a sua própria ideia. Tudo estava na palavra, você está entendendo? Estava tudo na palavra. Não era a Bíblia assim, eram profecias em forma de pergaminhos, mas já tinham formado a própria ideia. E a ideia deles era tão, como se diz, tão amarrada, era tão empacotada, que eles passaram por cima de Isaías 53, passaram por cima de Isaías 7,14, passaram por cima de Isaías 9,6, e passaram por Miqueias 5 e verso 2, e foi passando, e passaram por Zacarias 9,9, quando cavalgou em Jerusalém, naquele asninho, passou por tudo. Jesus cumpriu cada letrinha dos profetas diante deles. O Senhor tem chegado em nosso meio neste tempo e tem deixado aqui as suas marcas, tem deixado aqui a sua palavra, tem revelado os seus mistérios, e está passando mais uma vez diante do povo gentil. E esse povo está amarrado com as suas maneiras e não deixa e não dá liberdade para o Espírito tratar com eles. Porque se o Espírito Santo tratar com eles, eles aceitarem, eles vão mudar de ideia e vai acabar essa arrogância toda que tem por aí. Espero que alguém esteja me ouvindo. Tudo aquilo vivido bem na palavra, mas eles já haviam formado a sua própria ideia. E seus filhos haviam aceitado aquilo da forma que os pais haviam ensinado, até mesmo o que os pais haviam ensinado fora da maneira verdadeira. E eles fizeram uma organização tão grande daquilo, que quando o Espírito Santo tentou apresentar a verdade, eles não puderam receber. A história é tão preciosa, porque Israel se perdeu no deserto. Eles nunca tinham visto aquilo. Do lado de cá do mar estava Miriam, do lado de cá do mar estava Arão, do lado de cá do mar estava aquele povo todo. E como que essa mulher atravessa o mar e começa a dançar, e bater num tamborim, e falar em línguas? Deus estava mostrando que haveria um Pentecostes. E eles acharam que tinham tudo, não precisavam de mais nada. Mas tinham um deserto de 40 anos ainda. Eles pensavam que o arrebatamento ia dar em 1906. Agora o profeta diz assim: olha, eu já consultei, vocês não têm ideia quantos avivamentos teve. Nós falamos muito de Gália, porque o Gália foi o mais poderoso. Mas você tem que ver os outros avivamentos que houve. Um avivamento dura 3 anos. Sabia disso? 3 anos, não passa disso. Depois vira uma denominação. O profeta disse: esse avivamento tem mais de 15 e nunca se denominou. Olha, vocês achariam que esse povo do final não ia denominar? Mera ilusão. Oh, para aí, o que o senhor está falando aí? Que esse povo está denominado? Tá bom, meu filho, tá. Não tá. Então vai lá na igreja dele e fala o que você crê. Você sai de lá, toque de caixa.
Mas o senhor sabe disso? Eu tenho experiência própria. Eu fui colocado para fora por causa da abertura da palavra. Sabe o que Deus fez? Acabou com o companheirismo. Arrebentou tudo. Está tudo perdido? Não. A figueira é sacudida com um grande e poderoso vento. Todo fruto podre tem que cair e para a terra apodrecer. Mas os frutos bons da figueira não irão cair. Isso é uma prova. Você põe uma árvore na terra e a árvore alimenta da terra. Ela suga da terra, sais minerais, tudo que ela é em sua natureza. Tem seus galhos, tem suas folhas, tem sombra frondosa, as folhas estão ali regozijando, o vento batendo nelas, batem palmas, ela louva o Senhor. E é através dessas folhas, aquela vida que está ali vai trazer flor, vai vir uma primavera, e aquela flor não vai ficar por muito tempo, bonita, cheirosa, mas é pouco tempo ser Pentecostes. Isso é a santidade de Wesley, tão bonita, tão perfumada, mas aquela florzinha caiu e formou uma casca. Aí veio o movimento pentecostal. Temos tudo, agora é a hora do rápido, mas a casca estava vazia. Aí Deus mandou o segador. Deus mandou o homem, o dom, para encher a casca de vida. Quando ele mandou, foi rejeitado. Mas aquele que tinha aquela casca que ia proteger o grão, que encheu o grão ficou cheio, amadureceu e o grão arrebentou a casca. A vida saiu, a casca não segurou a vida, ela arrebentou e o grão se manifestou. Pentecoste arrebentou, acabou, virou essa coisa, chama neopentecostais aí. É isso aí que é Pentecostes. A vida saiu e eu estou feliz, e você deve estar feliz por saber que você é o grão que arrebentou a casca e saiu. Amém. E que está prontinho para uma ressurreição. A noiva está agora pronta para ir embora. A palavra está se manifestando de uma maneira tremenda e sobrenatural nela. Deixa eu terminar, senão vocês vão me xingar. Esta é a mesma coisa hoje. Eu não tenho intenção de ser rude, mas isso é certo. É a mesma coisa hoje. Eles complicam tanto isto. E por outro lado, eles ensinam que eles são exatamente como isto foi dito. Deus não possui nenhum neto. Você sabia disto? Deus tem filhos. E ele tem filhas, mas não netos e netas. Cada homem deve pagar o mesmo preço. Cada homem deve pagar o mesmo preço e vir do mesmo modo, exatamente como fez seu pai. Então você deve fazer agora mesmo a mesma coisa. Pelo caminho que passou o Senhor, a igreja passou pela mesma trilha, andou nas mesmas marcas, morreu na arena, morreu na fogueira, fez um rastro de sangue e chegou exatamente aqui. Deus mandou um Pentecostes e colheu muitas almas ali. Denominaram, acabaram, fizeram cerca e as cabras derrubaram a cerca, entraram ali e acabou tudo isto. Mas Deus tinha em sua mente, vou voltar para terminar, Deus tinha em sua mente um desenho, uma planta de uma construção, de uma obra perfeita. E a noiva chegou nesse tempo, tomou a palavra,
Deus abriu os mistérios, a Bíblia se tornou uma Bíblia nova. O que é que aconteceu? Você agora conhece a mente de Deus, você conhece a mente do Espírito. A obra-prima foi o Senhor Jesus Cristo, e Deus feriu aquela obra-prima pela obediência dele. Deus se agradou tanto, Deus se emocionou tanto daquele filho que o matou no Calvário. E Deus está tão emocionado, Deus está tão feliz com esta noiva tão obediente, que vai levá-la para casa, porque ela já foi ferida no Calvário com ele. Ele não pode feri-la de novo, ele não pode colocá-la na tribulação para prová-la, porque ela já está redimida, ela já está pura. Como você pode colocar uma pessoa à prova se ela já passou pela prova? Passamos com ele pelo Calvário, passamos com ele pela sepultura, saímos de uma ressurreição com ele, estamos vivos aqui, vivos novamente. A obra-prima chega à sua perfeição agora, amém? O que estava na mente de Michelangelo era Moisés, uma estátua perfeita que parecia com Moisés. E quando ele viu o que estava na mente dele colocado na obra que ele tinha feito, ele tocou no joelho com uma martela e disse: fala, Moisés. E Deus ficou tão feliz com o seu filho, falou: fala no Calvário, e o feriu. Agora o resultado do Calvário, o resultado desse trabalho tão engenhoso e sofrido do Calvário, traz uma obra-prima perfeita. A noiva é a obra perfeita que estava na mente dele. Quando essa Bíblia abriu e ficou novinha para nós, você viu essa obra-prima perfeita. Amém? Isso é a Bíblia nova. Isso é a Bíblia novinha que o profeta falou. Isso é a Bíblia revelada. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.